Pronto, falar um pouquinho sobre a evolução atômica, falar um pouquinho sobre o começo da descoberta do átomo, né? Então, a gente vai começar a falar aqui um pouquinho sobre alguns cientistas durante a evolução atômica. O primeiro, que não é cientista, e sim são filósofos, receberam o nome de Leucipo e Demócrito. Esses dois aqui propuseram a primeira ideia do que seria um átomo, tá? Para Leucipo e Demócrito, a palavra átomo tinha um significado, onde o A representaria não e o tomo visível. Certo? Para Leucipo e Demócrito, o átomo seria uma partícula indivisível, né? Tudo aquilo que fosse matéria, ele também dizia que tudo aquilo que fosse matéria seria um átomo. E este átomo seria uma partícula, se comportaria como uma partícula indivisível. Tá? Isso era a ideia, né, referente à evolução atômica de Leucipo e Demócrito. Por volta de 1808, aproximadamente, um camarada chamado John Dalton propôs a primeira ideia do que seria o átomo. Tá? John Dalton levou consigo algumas teorias, né, feitas através desses dois filósofos, Leucipo e Demócrito, que era exatamente de tudo que fosse matéria seria átomo, e que o átomo seria uma partícula indivisível. Só que foi a partir de John Dalton que o átomo começou a ter forma, tá? Então, foi a partir de John Dalton que nós temos, primeiro ponto importante, tudo que fosse matéria seria átomo. Consequentemente, esse átomo de John Dalton seria uma partícula indivisível. Ela seria indestrutível. Tinha um formato esférico, era uma esfera, e era maciça. Tá? Então, seu átomo ele tinha essas características, né? Levou em consideração a Leucipo e Demócrito, que tudo que fosse matéria seria átomo, e que esse átomo seria uma partícula indivisível, porém indestrutível, de formato esférico e maciço. Tá? Em seus experimentos, seu experimento não, que John Dalton não realizou experimento, vale salientar isso. Ele imaginou, na realidade, como seria o átomo. Ele dizia também que o átomo, olha que coisa interessante, o átomo apresenta tamanho e massas, que esses tamanhos e massas poderiam ser iguais ou diferentes, certo? Se os átomos fossem iguais, ó, átomos iguais, eles teriam o mesmo tamanho e a mesma massa, tá? No modelo atômico dele, ele dizia que se os átomos forem iguais, automaticamente ele teria o mesmo tamanho e a mesma massa. E se os átomos forem diferentes, e se os seus átomos fossem diferentes,
eles iriam ter tamanhos e massas diferentes na sua definição. Quando se fala em átomos iguais, nós lembramos que a combinação dos átomos, outra coisa bastante importante dentro do modelo atômico de John Dalton, era que a combinação dos átomos promoveria uma reação química, um processo de reação, um processo de transformação. Tá? John Dalton dizia que essa combinação dos átomos iria promover um processo de uma reação química, ou seja, um processo de uma transformação na sua estrutura. E um outro ponto bastante importante também, deixa eu só aceitar aqui, um outro ponto bastante importante também no modelo de John Dalton era exatamente que essa combinação de átomos formaria uma reação química. E que essa combinação também poderia formar as substâncias, que eram classificadas por substâncias simples e substâncias compostas. Tá? Então, no modelo atômico de John Dalton, você teria as substâncias que, se fossem formadas pelo mesmo átomo, seria substância simples, e se fosse formada pelo mesmo e fosse formada por átomos diferentes, seriam substâncias compostas. Isso aqui vocês já viram no capítulo anterior, né? E para finalizar sobre John Dalton, ele dizia que o seu modelo atômico seria semelhante a uma bola de bilhar, ou seja, uma bola de sinuca. Tá? Então, isso daí foram características, foram, digamos assim, postulados, né, presentes exatamente na evolução atômica de John Dalton. Tá? Então, nesse caso aí, o átomo, ele não tinha, ao menos, experimento que comprovasse a sua existência. Apenas ideias, né, de como seria o átomo. John Dalton caiu no Enem em 2018. É uma questãozinha de John Dalton, que já já eu vou mostrar a vocês essa questão que caiu sobre John Dalton. Tá bom? Gente, eu sei que vocês gostam de copiar, né? Vocês aí estão copiando ou posso passar? Tassiano, Vitor. você podia explicar de novo esse negócio dos tamanhos iguais e diferentes? Posso, porque ele dizia que no seu modelo atômico, Vitor, os átomos eles poderiam ter massas e tamanhos iguais e ou diferentes, certo? Se os átomos fossem iguais, por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio com hidrogênio vai formar H2. Se eu pegar aqui hidrogênio, por exemplo, se eu pegar aqui hidrogênio mais hidrogênio, eu vou formar quem? H2. Não é? Ou seja, ele tem átomos iguais, então significa dizer que eles vão ter massas iguais e tamanhos iguais, certo? Agora, se tu pegar, por exemplo, hidrogênio ligado a cloro, por exemplo, você teria HCl. Tá? Então, você tem átomos diferentes, porém apresenta tamanhos e massas diferentes. Ok? Era isso que ele dizia. Valeu. Tá boa aí a imagem, Vitor? Tá tudo sob controle? Tá. Beleza. Posso passar? Pode. Pronto, gente.
não se preocupa, certo? Se por alguma eventualidade, vamos supor... Oi, Carolzinha, tá copiando? Por alguma eventualidade, se... Vamos supor que você teve uma pana, não se preocupe não, que eu mando, no final eu mando esses slides para vocês, viu? Todo rabiscadinho, todo bem bacaninho. Isso aqui é para vocês, não é para mim, não. Tá bom? Ok, vamos lá. Vamos falar sobre Joseph John Thomson, né? No seu modelo atômico, foi exatamente e a partir de Thomson que nós paramos na aula passada. Vou colocar 1.3 aqui para Joseph John Thomson. 1.3 para Joseph John Thomson. Falar sobre o seu modelo atômico é estudar em si os fenômenos elétricos, né? Então, Joseph John Thomson comprovou como seria o formato do átomo através dos fenômenos elétricos. Então, ele utilizou a eletricidade para o descobrimento do átomo, né? Quando ele fala em fenômenos elétricos, ele vai se referir à teoria da atração e repulsão. Teoria da atração e repulsão. Eletrônica, né? Então, como ele estudou os fenômenos elétricos, primeiramente, para desenvolver o seu experimento, o seu experimento foi baseado a partir de descargas elétricas e o tubo de Crookes, né? Tubo ou ampola de Crookes. Tubo de Crookes, que eu vou mostrar para vocês aqui como era essa ampola de Crookes, tá? Então, esse tubo de Crookes, ele circulava nesse tubo gases a baixa pressão. A baixa pressão. E existia, né, dentro dessa própria descarga elétrica aqui, é sempre bom lembrar que dentro dessa descarga elétrica de tubos existia os raios catódicos. Vou explicar para vocês o motivo de serem chamados de raios catódicos. Quem estudou o processo da eletricidade lembra muito bem, né, como funcionava essa existência dos raios catódicos em seus experimentos. Então, deixa eu te mostrar aqui, rapidão, como era que funciona, como era que era exatamente a ampola de Crookes. Tá? A ampola de Crookes. Ela tinha esse formato aqui, que eu vou projetar aí para vocês, no slide. Tá vendo? Ó, isso aqui é uma ampola de Crookes, tá? E a partir dessa ampola de Crookes, vocês percebiam a existência dos raios catódicos. O que era que acontecia? Se você prestar bem atenção nessa imagem desse campo elétrico aqui, ó, isso aqui é um campo elétrico, tá vendo a setinha indicando o campo elétrico? E aqui você tem uma carga positiva, uma carga negativa e uma carga o quê? Positiva, né? O positivo, ele é chamado de polo anódico.
e o negativo ele é chamado de polo catódico. Como o sistema envolvia uma bateria, porque o sistema envolvia uma corrente elétrica, tá? Ele envolvia uma bateria, certo? Que fornecia exatamente o feixe de luz. Ó, essa bateria tinha mais ou menos esse formato aqui, ó. Ó, essa bomba de vácuo que é chamada, tá vendo? Ó? Então, ele gerava corrente elétrica, fazendo com que o gás aqui dentro, ele começasse a se movimentar de forma retilínea, certo? Então, com o passar do tempo, ele visualizou que esse gás começou a fazer uma certa sombra. Tá vendo aqui, ó, essa inclinação aqui, ó, ela deixa de ser retilínea e passa a ter uma sombra no campo magnético, no campo elétrico. Essa sombra que era formada era exatamente a existência dos elétrons. Por isso, em seu modelo atômico, Joseph John Thomson, ele foi o descobridor da primeira partícula subatômica, que foram os elétrons. Então, quando se fala na primeira partícula subatômica, eu estou me referindo aos elétrons. Então, ele utilizou o fenômeno elétrico para provar a existência do elétron. Tá? Então, John Dalton, ele utilizou isso aí, o fenômeno elétrico, para provar a existência do elétron. Outra coisa, ele dizia que o seu átomo era uma partícula divisível. O seu átomo seria uma partícula divisível. Que o seu átomo tinha um formato esférico, mas não era maciço. Era uma esfera, mas essa esfera não era maciça, como dizia John Dalton. Mas a partir desse átomo existia o que nós chamamos do princípio das cargas elétricas. Então, era uma esfera, essa esfera, vou colocar aqui embaixo ela, tá? Essa esfera era dotada de cargas negativas, que eram chamadas de elétrons. Ok? Então, aqui você teria uma esfera positiva e essa esfera positiva era dotada de cargas negativas. Que eram chamadas de elétrons. Tá? Então, ele chegou à conclusão que o átomo seria uma partícula eletricamente neutra por esse motivo. Porque a quantidade de carga positiva era proporcional à quantidade de carga negativa no sistema. Mas essas cargas, elas eram distribuídas pelo átomo todo ou só no núcleo? Pelo átomo todo. Não existia núcleo no átomo de Joseph John Thomson. Ah, Certo? Não existia núcleo no átomo dele. O núcleo ele só começou a ter existência a partir de Ernest Rutherford. Tá? Então, era uma esfera incrustada de cargas negativas. Por isso, ele dizia que o seu átomo, ele dizia que o seu átomo era uma partícula eletricamente neutra. O átomo é uma partícula eletricamente neutra. Professor, E que palavra... Ah, já sei.
Está. Porque é átomo, eu não estava conseguindo entender que era átomo. Aonde? Aqui onde diz átomo é uma partícula eletricamente neutra. Sim, o átomo é uma partícula eletricamente neutra. Tá boa a letra, gente, ou não? Ou tá ruim a letra? Só esse Dá- átomo que eu não entendi direito. Deixa eu ajeitar aqui. Dá para entender a letra? Eu tô conseguindo, Pedro. Vamos lá. Eu acho que o problema tá na pessoa, viu? Hein? Eu acho que o problema é a pessoa que tá lendo. Quem é, Vitão? É Gabriela, daqui de Pombal. Ah, disso eu sabia que era ela. Gente, ele dizia também que o seu modelo atômico, vou caprichar agora, que seu modelo atômico seria semelhante a um pudim com passas. Certo? Seu modelo atômico seria semelhante a um pudim com passas. Essa daí foi a definição feita por Joseph John Thomson. Ok? Então, isso aí é um resumão sobre a história de Joseph John Thomson. Quem sabe ele não cai no Enem, né? Tão esperado ele cair no Enem. Tassiano, uma dúvida. Pois não? Pode-se dizer que, por exemplo, um átomo de energia negativa, ele tem carga negativa em excesso, mas ele ainda tem carga positiva dentro dele? Tem sim, tem carga positiva. Tá? Ele não pode, as cargas, não pode existir só uma carga no átomo. Agora, o que vale lembrar, é um ponto importante, o que vale lembrar dentro da evolução atômica é que, por exemplo, quando Ernest Rutherford, que a gente vai para ele agora, foi descobrir o átomo, ele já sabia da realidade das cargas do próton e do nêutron. Já tinham sido descobertas, na realidade, os prótons e os nêutrons. Os prótons foram descobertos por Goldstein e os nêutrons foram descobertos por Chadwick. Então, existia exatamente essa descoberta dessas cargas, né, fazendo com que facilitasse a evolução de Ernest Rutherford no seu experimento. Tá bom? Mas não pode ter carga excessiva, não pode deixar, por exemplo, tem carga excessiva, mas aí se tem carga excessiva de um em relação ao outro, o outro não pode deixar de existir. Então, se eu tenho muita carga negativa, eu tenho que ter carga positiva também, para que o átomo ele possa ser neutralizado. Ok? Ok. Vamos para Ernest Rutherford. Tópico 1.4. Ernest Rutherford. Então, falar de Ernest Rutherford, falar sobre Ernest Rutherford é falar exatamente sobre a questão, digamos assim, da radioatividade, né? Porque quando vocês estudam radioatividade, eu não sei se vocês lembram, mas quando vocês estudam a radioatividade, vocês estudam as leis da radioatividade, a emissão de partículas alfas e a emissão de partículas betas. E quem lembra dessas emissões de partículas alfas e betas? Lembra que a primeira lei fala, é a lei de Rutherford, que é a emissão, bombardeamento de partículas alfas. Por isso, no experimento de Ernest Rutherford, ele já partia de dois princípios. Ele já partia do princípio da descoberta do próton, descoberta do próton,
tá? E partia da descoberta do nêutron. Descoberta do Mas nêutron. o próton já não tinha sido descoberto por Thomson, não? Quando falava que ele era nêutron, um átomo. Não, o próton nunca foi descoberto por Thomson, jamais. Thomson nunca descobriu. E como ele disse que era nêutron? Ele não dizia, preste atenção, Thomson dizia que o átomo era uma esfera positiva dotada de cargas elétricas negativas, que essas cargas elétricas negativas eram os elétrons. Mas em nenhum momento Thomson falou em próton e nêutrons. Nenhum momento. Nenhum momento ele falou sobre isso. Não sei se você prestou atenção. Tá? Em nenhum momento existia prótons e nêutrons. Quem descobriu os prótons foi Goldstein. Vou colocar ele aqui, tá? Goldstein. E quem descobriu os nêutrons foi Chadwick. Então, ele já partiu desse princípio da descoberta do próton e do nêutron. Por isso, no modelo atômico de Ernest Rutherford, quando a gente vê o núcleo existia duas partículas, que eram os prótons e os nêutrons. Tá bem? Compreendido? Compreendido, obrigada. Nada. Aí, veja só. Ele utilizou em seu experimento o princípio da radioatividade. Certo? Que falava em si sobre a emissão ou bombardeamento, né, digamos assim, emissão de partícula alfa. Por que ele pegou uma partícula alfa? Ele poderia ter pego uma partícula beta, poderia ter pego uma partícula gama, poderia. Mas só que ele pegou uma alfa porque a partícula alfa ela tem baixo poder de penetração. Então, quando ele bombardeava essa partícula sobre a lâmina de ouro, como era fina, a partícula alfa ela tinha facilidade de ultrapassar essa lâmina. Tá? Por exemplo, a partícula alfa ela não passa um pedaço de papel grosso, ela não ultrapassa porque o poder de penetração dela é muito baixo. Tá? Então, essa partícula alfa existente tinham dois prótons, era composta de dois prótons e era composta de dois nêutrons. Certo? Era composta de dois prótons e dois nêutrons. Então, o que foi que ele fez no seu experimento? Deixa eu mostrar aqui para vocês como era. Ó, o experimento era assim, deixa eu colocar aí para vocês possam visualizar, para que vocês possam visualizar. Era dessa maneira aqui, tá? Então, o que era que você verificava nesse sistema? Uma fonte de partícula alfa, certo? Tá aqui dentro, tipo um blocozinho de chumbo, digamos assim. E dentro desse bloco de chumbo, essa fonte que emitia a partícula alfa sobre uma lâmina de ouro. Isso aqui por fora, esse revestimento por fora era chamado de anteparo, detector de partículas. Era como se fosse um papel fotográfico. Quando ele emitiu o feixe de luz sobre a lâmina de ouro, ele verificou que a maioria ultrapassava a lâmina de ouro sem sofrer desvios. E a minoria era refletida. Tá vendo? Ó? Tá vendo aqui que é refletida? Ó?
Daí ele chegou à conclusão de que o seu átomo existia pequenos, na lâmina de ouro, existia pequenos pontos. Então, vamos supor que aqui seja a lâmina de ouro. Ele foi analisar a lâmina de ouro. Existiam pequenos pontos entre um e outro. Quando o feixe de luz vinha e incidia sobre esse ponto, ele batia e voltava. Ele era refletido. Mas quando o feixe de luz vinha e passava entre um ponto e outro, ó, não sei se vocês estão percebendo, mas quando ele ultrapassava aqui, ele não sofria desvios. Tá? Ele só era desviado quando batia no ponto da lâmina de ouro e era refletido. Daí ele chegou à conclusão que o seu átomo tinha uma enorme eletrosfera e um pequeno núcleo. Onde nesse núcleo existiria a existência de duas partículas, os prótons e os nêutrons. Tá? Nesse núcleo existiam duas partículas, que eram exatamente os prótons de partículas positivas e os nêutrons de partículas neutras. Tá bem? Então, aqui era um núcleo dotado de carga positiva. Tá? Acho que essa carga positiva não pegou bem aqui, não vai dar para vocês visualizarem, não. Mas esse núcleo era dotadozinho de carga positiva. E essa eletrosfera, essa enorme eletrosfera, era dotada de cargas elétricas negativas. Isso aqui seria a eletrosfera. Que onde você teria a presença dos elétrons. Ok? Gente, quando ele descobriu isso, ele fez alguns questionamentos em relação ao seu experimento. Primeiro deles é que o átomo apresentaria um núcleo muito pequeno, porém denso. Né? Porém denso. Quando ele fala em densidade, ele se refere exatamente ao átomo ser bastante o quê? Pesado. Né? A massa dele está lá, no núcleo do átomo. Só existe massa no núcleo? Não, existe massa do elétron também. Tá? Então, por esse motivo, que quando se fala em eletrosfera, se fala na massa do elétron. E a massa do elétron tem um valor de aproximadamente 1/1836. Então, é um valor muito pequeno, tá? Muito baixo. Então, praticamente, na eletrosfera, não existiria massa. Tá bom? Praticamente, porque 0,000 alguma coisa é quase que irrelevante, né? Ele dizia também que o raio atômico, era maior do que o raio do núcleo. O raio do núcleo, cerca de 10.000 vezes. É como se eu pegasse, por exemplo, e botar uma moeda de R$1 e colocasse no centro do estádio do Maracanã. A moeda de R$1 seria o núcleo e o Maracanã todo em eletrosfera.
para tu ter uma ideia da dimensão do núcleo, do diâmetro do núcleo em relação à eletrosfera do átomo. Tá? O seu modelo atômico seria semelhante a um sistema planetário. Tassiano, eu não entendi essa parte da eletrosfera ser associada à massa do átomo. É porque dizem o seguinte, sabe? Que só existe massa no núcleo do átomo. Beleza? Os livros trazem assim, só existe massa no núcleo do átomo. Não é que só exista massa no núcleo do átomo. Existe massa do elétron. A massa do elétron ela é calculada a partir de 1 sobre 1836. Então, é uma coisa relativamente pequena demais. Então, é uma coisa que é irrelevante. Ah, sim, entendi. Entendeu? Mas que não pode deixar de dizer assim, que não existe. Claro, óbvio, evidente que existe, mas é uma coisa relativamente muito pequena. Tá bom? Quando ele falava que o modelo atômico era semelhante a um sistema planetário, ele dizia que o Sol representaria o núcleo e a eletrosfera representaria os planetas. Ele dizia isso no seu experimento, tá? Por isso ele chegou a comparar o seu modelo atômico com o sistema planetário. Ok? Tá aí falando sobre Ernest Rutherford. Aí foi a partir de Ernest Rutherford que temos a existência de alguns conceitos fundamentais. Vou colocar aqui. Tassiano, você volta um pouquinho. Só vamos ver o final? Aí, voltei. Pronto? Pronto. Ok. Deixa eu dar logo Niels Bohr, aí eu parto para os conceitos fundamentais, tá bom? Porque senão a gente perde a sequência aí do... Professor, Oi, amiga. essa aula é até 8h30 ou é de 9 horas? Até dá uma dor na junta. Por quê? Você vai tomar um remédio? De que hora? Não, eu tô perguntando mesmo. Diga aí, você já tá querendo me expulsar, é isso? Jogar sal para ir embora, é isso? É que ela tá doendo a junta. Tá doendo na junta de copiar já? É uma coisa, tá veinha, viu? Vamos lá. Niels Bohr. Quando se fala em Niels Bohr, é interessante lembrar que Niels Bohr foi aluno de Ernest Rutherford, né? E foi a partir de Niels Bohr que ele começou a estudar a eletrosfera do átomo. Ele dizia, esse espaço tão vazio por onde o elétron circula, né, vai existir alguma coisa. E foi a partir de Niels Bohr que aconteceu o surgimento das camadas eletrônicas, ou seja, das órbitas estacionárias. Ele dizia em um dos seus postulados, vou colocar aqui, primeiro postulado. Postulado é a mesma coisa que enunciado, tá? Ele dizia que o seu primeiro postulado, o elétron descreve uma trajetória circular
uma trajetória circular com energia fixa e determinada. Foi a partir daqui que surgem o que nós chamamos de órbitas estacionárias. Certo? Foi a partir daí que surgem as órbitas estacionárias. Ou seja, as camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas. Quais são as camadas eletrônicas? K, L, M, N, O, P, Q. Aqui vocês já conhecem, né? Que nós chamamos isso de camadas eletrônicas. Aqui você tinha o núcleo, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui você tinha o núcleo, né? E você tinha as camadas K, L, M, N, O, P, Q. À medida em que o elétron se afastasse do núcleo, consequentemente, a sua energia ela ia o quê? Aumentando, né? Então, à medida que a camada se afasta do núcleo, ó, a sua energia aumenta. Então, aqui eu poderia colocar como se fosse uma ordem crescente de energia. Tá certo? Uma ordem crescente de energia. Tá bom? Ok, gente? Então, o elétron, ele fazia esse giro, certo? Esse giro, e automaticamente ele dava os saltos. Nesse salto que o elétron dava, ele tanto podia absorver energia, como liberar energia na forma de luz. É o que nós vamos ver agora no segundo postulado de Niels Bohr. Posso passar? Segundo postulado. Tassiano? Eu estava copiando, não era? Não, disseram aí no chat que não tinham entendido. Muito bem. Tá, obrigado. Vou voltar, tá? Ó. O primeiro posto, Niels Bohr, ele foi um aluno de Ernest Rutherford e tentou exatamente
explicar a movimentação dos elétrons naquele espaço enorme que era um espaço vazio, né? Então, em um dos seus primeiros postulados, Niels Bohr dizia que o elétron descrevia uma trajetória circular com energia fixa e determinada. Ou seja, ele girava de forma circular ao redor do núcleo, certo? Mas essa órbitazinha era chamada de órbita estacionária, porque era uma órbita fixa. Tá? E foi a partir dessas órbitas estacionárias que surgiram o que nós chamamos de camadas eletrônicas. Hoje o átomo ele tem 7 camadas eletrônicas, que são K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Na medida em que a camada se afasta do núcleo do átomo, o raio aumenta. Não sei se vocês percebem isso. O raio aumenta, fazendo com que a camada fique grande, enorme. Quanto maior for a camada, maior será a sua energia. Tá? Por isso eu coloquei essa setazinha aqui, ó, como sendo ordem crescente de energia. Só que o elétron, ele pode fazer 2 tipos de movimento. O movimento de aproximação do núcleo e o movimento de afastamento do núcleo. É o que irá explicar o que nós temos aqui no segundo postulado. Tá? Então, o segundo postulado é a relação do afastamento e aproximação do elétron nessas órbitas. Por exemplo, quem tem placa solar em casa, placa de energia solar, de manhã, quando tem a claridade, o fóton ele vai trabalhar. O fóton ele vai captar energia, ele vai absorver energia. Quando é à noite, quando a placa, quando não tem mais insolação, certo? Quando não tem mais radiação, digamos assim, automaticamente o elétron ele retorna ao seu estado de origem e em vez de ele absorver energia, ele vai liberar energia na forma de luz. Como acontece? Veja só, acontece dessa maneira aqui, ó. Primeiro, afastamento. Eu vou pegar esse caso aqui, ó, que eu acabei de colocar para vocês, e mostrar como ocorre esse afastamento. Vou deixar aqui mesmo. Deixa eu só mostrar como é que ocorre isso aqui, ó. Por exemplo, o elétron está girando, certo? Girando, girando, girando. Olha aí meu mouse, girando. Movimento circular. Aí ele faz isso, ele dá um salto da camada K para a camada L. Quando o elétron, ele salta da camada K para a camada L, ó aqui o elétron de vermelho. O que é que acontece? A sua energia aumenta. Concorda comigo? Quando eu me refiro em afastamento, eu estou dizendo que ele está se afastando do núcleo, em relação ao núcleo. Então, a energia dele está aumentando. Se a energia dele está aumentando, o que é que vai acontecer? Vai acontecer absorção de energia. Eu vou ganhar energia. Então, o átomo ele começa a absorver energia. Se eu fizer um inverso, que seria, no caso, a aproximação, se eu tiver aqui o inverso, ó, que seria, nesse caso, a aproximação, o que é que vai acontecer? É quando eu vou dar o salto, por exemplo, eu estou na camada M, ó, na N, e vou dar um salto para L, voltando, ó, estou voltando, ó.
Quando o elétron volta, o que é que acontece? A sua energia, ela está o quê? Diminuindo. Se sua energia está diminuindo, o que é que acontece? Em vez de ele absorver, ele vai liberar o quê? A energia. Então, aqui ele libera energia. Essa energia que é liberada ou essa energia que é absorvida, elas são liberadas e absorvidas na forma de fóton. Ou seja, na forma de luz. Então, você tem dois casos. O caso do afastamento, o elétron ele se afastando do núcleo, e o elétron ele se aproximando do núcleo. Se ele se aproxima, ele libera. Se ele afasta, aumenta a energia, fazendo com que ele absorva energia. Beleza? Cassiano, quando ele vai liberar e absorver energia, ele vai ter a presença da luz? Sim, vou só citar um exemplo para você. Já viram essas figurinhas que brilham no escuro? Há o controle remoto que brilha no escuro, um ponteiro de relógio que brilha no escuro. Há uma sandália havaiana que brilha no escuro. Isso são exatamente evoluções atômicas referentes ao modelo atômico de Niels Bohr. Porque aquela sandália, aquela figura, sei lá, vamos supor, aquele controle remoto está brilhando no escuro. Porque de manhã aconteceu a captação de energia. Ou seja, o elétron está dando um salto quântico, que são quantos são chamados de pacotes de energia. O elétron ele dá um salto quântico, se afastando do núcleo. Ele vai para o seu estado excitado. O estado excitado é um estado de absorção de energia. Quando é de noite, que não tem mais energia, ele sai do seu estado excitado, volta para a sua camada de origem, e toda aquela energia que foi absorvida, ela vai ser liberada na forma de luz. Por isso a figurinha, ela brilha no escuro. Por isso a havaiana, ela brilha no escuro. Quando você pega a havaiana, a primeira coisa que diz é coloque em contato com o sol durante 30 segundos. Para que o elétron ele possa se movimentar e possa acontecer a captação, que é a absorção de energia no sistema. Tá? Por isso é o sistema de Niels Bohr, dessa maneira. Ok? Alguns conceitos fundamentais. Tópico 2. Alguns conceitos fundamentais. Primeiro conceito fundamental que eu vou falar, número atômico. Que eu vou representar pela letra Z, e o número atômico ele se caracteriza por indicar o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Ou seja, o número atômico sempre é igual ao número de prótons, em qualquer hipótese do átomo. Ou seja, sempre Z vai ser igual a π. Segundo ponto, número de massa. Número de massa. Vou representar pela letra A, onde o número de massa vai indicar a soma do número de próton mais o número de nêutrons. Por quê? A massa vai estar localizada aonde? No núcleo de um átomo. No núcleo de um átomo existem duas partículas. Quais são as duas partículas? Os prótons e os nêutrons. Terceiro ponto do conceito fundamental. Íons. Atenção.
íons. Os íons, eles são divididos em cátions e ânions. Os íons cátions se caracterizam por perder elétrons. E os íons ânions se caracterizam por ganhar elétrons. Por isso, os íons cátions, eles terão carga positiva e os íons ânions terão carga negativa. Positivo perde, negativo ganha. Falamos também sobre a simbologia de um átomo. Existem dois tipos de átomo para sua simbologia. Existe o átomo neutro e existe um átomo com carga. Aqui eu vou determinar X como sendo esse átomo neutro, tá? No átomo neutro, a massa vai vir na parte superior do lado esquerdo, o número atômico vai vir aqui embaixo e o número de nêutrons aqui no meio. Tá? Esse aqui é um Z. Ajeitei esse Z. Ok? Lembrar que quando o átomo é neutro, significa dizer que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Se o átomo for neutro. Se o átomo apresentar carga, ou seja, essa carga que eu me refiro é o íon, no caso aqui eu vou ter X novamente, mas aqui eu vou ter a carga, né? Ó, a massa vai estar localizada na parte superior do lado esquerdo, o número atômico aqui embaixo, o número de nêutrons aqui no meio, e aqui você vai ter exatamente o íon. Que pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá? Nesse caso aqui, quando ele tiver carga, eu já não posso dizer que Z vai ser igual a P, que será igual a E, e sim diferente do número de elétrons no sistema. Z é igual a P, mas vai ser diferente do número de elétrons. Como assim? Por exemplo, eu chego para você aqui e coloco AL 27, 13 e a carga 3 mais. Aí eu pergunto, qual é o número de massa? Aí você diz, massa vai ser 27. Qual é o número atômico? O número atômico será 13. Qual é o número de elétrons? Você não tem 13 de número atômico, ele perdeu 3, ó. Se ele perde 3, ele vai ficar com quantos elétrons? Com 10. Qual vai ser o número de nêutrons? Aí você faz, massa é igual a próton mais nêutron. Ou seja, nêutron é igual a massa menos próton. Portanto, o nêutron vai ser igual a 27 menos 13. Logo, nêutron vai dar 14. É assim que se calcula. Tá? Eles gostam muito de perguntar, né, sobre essa questão de massa, prótons e nêutrons no sistema. Professor, um exemplo desse coisa aí é a questão 3, né, da problematização em casa. Vou resolver, tá? Exatamente. Ok? Posso passar?
Tô no final. Tá. Pronto. Vamos lá. Aí nós temos, né? Eu vou finalizar aqui para a gente ir para a parte do exercício, certo? Nós temos as semelhanças atômicas, né? Que é o tópico, no caso, 2.5. 2.5 envolve o processo de semelhanças atômicas. Como assim, professor? Semelhanças atômicas. Quem lembra dos isótopos? Né? Isótopos. O próprio nome já vem dizendo, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Olha o pezinho de isótopos, vem de prótons. Mesmo número de prótons. Tá certo? Então, os isótopos também eles se caracterizam por ter o mesmo elemento químico. Se eles têm o mesmo número de prótons, eles vão ter o mesmo elemento químico. Por exemplo, eu tenho aqui o carbono 12, eu tenho aqui o carbono 13 e eu tenho aqui o carbono 14. Vocês estão percebendo que eles têm o mesmo número de prótons, ó. 6, 6 e 6. Então, por isso são chamados de isótopos. Aí nós temos os isóbaros. Isóbaros. Pode prestar atenção, esse azinho vem de massa. Então, mesmo número de massa. Os isóbaros. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui o potássio, 40, 19, e eu tenho o cálcio, 40, 20. Portanto, eu tenho a mesma massa, 40, 40. Então, nesse caso, eu vou ser chamado de isóbaro, o mesmo número de massa. Eu tenho os isótonos, mesmo número de nêutrons. E eu vou ter aqui como exemplos de isótonos o manganês e o ferro. Manganês, massa 55, número atômico 25, e o ferro, massa 56, número atômico 26. Para a gente descobrir o nêutron, a gente vai subtrair a massa menos o próton, né? Então, 55 menos 25 vai dar 30 nêutrons. E aqui, 56 menos 26 vai me totalizar 30 nêutrons também.
Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, são chamados de isótonos. E isoeletrônicos o próprio nome já vem dizendo, isoeletrônicos são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Por exemplo, o neônio, 10, o sódio, 11 mais, e o oxigênio, 8, 2 menos. Qual vai ser a quantidade de elétrons do neônio? 10. Por quê? Porque o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, porque esse átomo não tem carga. Mas se o átomo tiver carga, que é o caso desse aqui, ó, eu tenho 11. Estou perdendo 1, vai ficar com quantos? Com 10. E aqui eu tenho 8, estou ganhando 2, vai ficar com quantos? Com 10 também. Daí são chamados de isoeletrônicos. Átomos com o mesmo número de elétrons. Bacana? Tassiano, essa parte de distribuição eletrônica vai explicar também? Vou. Hoje, eu acredito que hoje não dê tempo. Vou exercitar agora, tá? Certo. Mas na próxima semana, distribuição eletrônica e números quânticos. Tassiano. E isodiáferos? Isodiáferos são átomos que apresentam a mesma diferença entre nêutrons e prótons, né? É porque o isodiáfero é uma coisa que é bem, né, bem relevante mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui o boro, 11 de massa, 5 de número atômico, e o cloro, 35 de massa, 17 de número atômico. Então, nesse caso aqui, isso é um caso particular, tá, gente? Os isodiáferos. Vai circular aqui. Nesse caso aqui, a massa menos o próton vai me totalizar o nêutron. Então, eu tenho 6 nêutrons, massa menos próton me totaliza o nêutron, eu vou ter 18 nêutrons. Então, quando eu subtrair aqui o nêutron menos o próton, vai dar exatamente, ó, 6 menos 5, que vai dar 1. E aqui também, ó, nêutron menos próton. Aí vai ser 18 de nêutron menos 17 de próton, que vai dar 1. Tá vendo que eles têm a mesma diferença entre nêutrons e prótons? Daí eles são chamados de isodiáferos. Isso aqui, livros de segundo grau não trazem. Isso cai mais em livros de terceiro grau. Tá certo, Mariana? Por isso eu não coloquei. Ah, tá bom. Não, é porque eu fui olhando a anotação do ano passado tinha, sabe? A pessoa tinha esquecido. Não era? Era, tinha sim. Obrigada, professor. De nada. Vamos lá para a atividade, né? Vamos começar com a questão do Enem, a página da atividade. Deixa eu só pegar aqui a página da atividade. Mas eu vou projetar a questão aí, mesmo que você não tenha um livro, tá? Eu vou projetar a questão aí para você. Página 24, por favor. Questão 4. Deixa eu projetar ela aqui para que vocês possam ver.
Ó, daqui eu posso fazer isso, sabe? Que é bom por conta disso, ó. Que quem não tem um livro acompanha a aula. Essa questão foi do Enem, tá, galera? Diz o seguinte: em um teste de laboratório, permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Qual desses cientistas eu falei sobre o eletromagnetismo? Letra A. A mudança de fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Pessoal, desses cientistas que eu falei aí, quando fala em mudança de cor, por exemplo, os fogos de artifício. Porque os fogos de artifício, quando é soltado, eles mudam de cor. Fica vermelho, azul, amarelo. Porque cada substância daquela presente no sal, ele emite uma coloração diferente. Então, são chamados de cátions metálicos. Tá bom? Então, por exemplo, quando você está cozinhando, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando cai algum tipo de coisa na chama, ela muda de cor automaticamente, né? Bem rápido, de forma bem instantânea, depois ela volta ao normal. Ela fica meio que amarela, não fica? Então, nesse caso aí, o que foi que aconteceu? O sal que você colocou na comida, na água salgada, a água caiu, respingou, quando bateu no fogo, às vezes você está fazendo um arroz, cai, muda a chama, muda de cor. Aí o metal excitado, ele vai emitir uma coloração diferente do bico. Então, aquilo ali é proveniente exatamente da excitação eletrônica, daquele processo que eu falei para vocês. Quando o elétron ele se afasta do núcleo, ele absorve energia. Quando o elétron ele se aproxima, ele emite. O que é que vai acontecer aí? Quando cai na chama, ele vai emitir energia. Aí, quando ele emite energia, ele muda a cor. Tá certo? Então, ele é quando o elétron ele sai de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna. Né? Aí ele emite essa energia na forma de luz. Por isso, letra D é a letra correta. Tá certo? Então, esses testes são muito conhecidos na parte laboratorial. Beleza? Essa daqui também foi do Enem. Essa 8ª questão, na sequência aí, tá? Professor, resolva a questão 3. Sim, a questão 3, né? Vou voltar aqui para resolver, viu? Deixa eu resolver logo a 3 que ela pediu. Da mesma página, né? É. Tá aí. Dentre todas as realizações da engenharia antiga, os aquedutos romanos estão entre os mais notáveis. Os canais eram cobertos com 3 materiais: alvenaria, canos de chumbo e tubos de terracota. Esses canais levaram a água até as vilas, onde os ricos e poderosos romanos bebiam água de canecas e jarras de chumbo, o que argumentaram alguns historiadores teriam enfraquecido a elite romana e, desse modo, contribuído para a derrota do império que eles dirigiam. Pois pode ter ocorrido envenenamento causado por níveis crescentes de chumbo no corpo, que é tóxico para muitos órgãos e tecidos, incluindo coração, ossos e rins. Os sintomas dessa contaminação incluem dor abdominal, convulsão, dores de cabeça, irritabilidade, que podem resultar em ataques apolepléticos, coma e mortes. Sabendo que N é o número de nêutrons, P é o número de prótons e E é o número de elétrons, assinala a alternativa correta, o que aponta a característica referente sobre o chumbo. Vamos lá. Ele dá esse elemento aqui, ó, o PB 207,82. O que foi que falaram aí no chat?
Ó, a massa é a parte superior, a massa é 207, tá vendo? O número atômico vai ser 82. Só que lembra que o número atômico é igual ao número de prótons, né? Esse átomo tem alguma carga positiva ou negativa? Não. Então, se ele não tem, é igual ao número de elétrons. Então, nesse caso, o número de prótons vai ser 82 e o número de elétrons também será 82. E para você descobrir o nêutron, só é você pegar a massa e subtrair com o próton. Então, o nêutron será a massa, que é 207, menos o próton, que é 82. Ele pergunta do nêutron, não pergunta? Então, o nêutron vai totalizar quanto? 125. Qual a letra? Letra B, professor. Tá, obrigado. Letra B. Próxima questão. Eita. Tassiano, quando que o número atômico não vai ser igual ao número de elétrons mesmo? Quando que o número atômico não vai ser igual ao número de elétrons? Quando tiver carga, positiva ou negativa. Tá certo? A quinta questão é boa também, professor. Fala o que acabou de explicar. Vamos lá, vamos resolver aqui. Professor, Oi. o senhor ainda vai dar essa parte hoje de distribuição eletrônica ou não? Eu vou introduzir, eu vou só mostrar o diagrama, tá? Tá bom. Quinta questão, né? Eu vou pegar só a tabela da quinta, tá? Porque ela é muito grande. Não vai dar não aqui não. Nessa, para você relacionar a primeira coluna com a segunda? Isso. Pronto, vamos lá. E dá. Para tudo tem um jeito, né? Só não tem jeito para moto. O resto tem jeito. Pronto, diz o seguinte: para uma forma de determinar a extensão de uma fratura em um osso do corpo é por meio de uso de equipamento de raio-x. Para essa tecnologia e outros avanços tecnológicos pudessem ser realizados, um grande passo teve que ser dado pelos cientistas, a concepção científica do modelo atômico. Sobre o modelo atômico proposto, associe as afirmações da coluna 1 com seus respectivos responsáveis pela coluna 2. Vamos lá, vamos ver se vocês agora identificaram. Toda matéria é formada por átomos, partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Quem falou isso? Dalton. Dalton. Elaborou um modelo de átomo constituído por uma esfera maciça de carga elétrica positiva, que continha corpúsculos de carga negativa, que eram os elétrons, nelas espessos. Quem foi que falou nisso? Thomson. Thomson, muito bem. O átomo seria constituído por duas regiões centrais, né? Uma central, chamada de núcleo, e outra periférica, eletrosfera. Isso aqui é só de Ernest Rutherford. E os elétrons ocupam níveis. Quando fala níveis de energia ou camadas eletrônicas, está falando sobre Niels Bohr Rutherford. Então, são 4 aqui. Ok? Não sei qual a alternativa, que eu não coloquei aqui a alternativa. É a letra C. Pronto. 8ª questão.
É bem engraçada essa questão, porque foi do Enem 2018. Aquela que eu falei para vocês, né? Que caiu sobre Dalton. Questão 8. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, na qual continha os 5 postulados. Parece que cortou aqui, não foi? Eu cortei aqui. Na qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica, da matéria fundamentada no método científico. Os postulados são numerados a seguir. Aí ele dizia, a matéria é constituída por átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. E 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização de energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Gente, olha só essa questão. Ele dizia aqui, ó. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram que, em outras coisas, a natureza elétrica da matéria. Quem falou sobre isso? Thomson. Composição e organização do átomo. Rutherford. Quantização de energia no modelo atômico. Niels Bohr. Então, quais desses postulados de John Dalton ainda está prevalecendo? É o postulado número 5. Por quê, professor? Porque quando ele diz aqui, átomos de elemento combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Ele está se referindo ao que nós chamamos de reações químicas. Deixou de existir as reações químicas? Jamais. Professor, aí também se enquadra as substâncias compostas? Sim. Sim, porque quando você reage, né, você vai formar novas substâncias compostas. Aí, quando ele diz que esse proporção de números inteiros pequenos, ele está falando no balanceamento. Não é verdade? Toda reação química não depende do balanceamento no processo? Não é isso? Professor, Oi. por que a 3 estaria errada? Porque, nesse caso, quando ele diz diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Na realidade, quando ele fala diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, eles vão ter o mesmo tipo de átomo. Certo? Elemento é a mesma coisa que átomo. Elemento de hidrogênio, átomo de hidrogênio. Tá certo? Isso foi derrubado. Por favor, eu vou roubar uma de casa de vocês, tá? Vou lá para a página 29 e vou resolver a questão 8. Vou pegar a questão 8 da página 29. Vou roubar aqui uma de vocês, tá? No bom sentido, tá? Deixa eu puxar ela aqui e jogar ela aqui para vocês. Uma de isóbaros, isótonos, tá? Que eu vou dar só uma entradinha na parte de distribuição eletrônica para mostrar algumas coisas a vocês, porque semana que vem
a gente termina e já entra na parte tabela. Galera, diz o seguinte, são dadas as seguintes informações relativas aos átomos. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Tá vendo que ele está dando três variáveis, X, Y e Z. Aí você vai colocar X, Y e Z. Eu sempre aconselho você colocar em forma de triângulo, quando ele der três variáveis, para organizar o processo, tá? Ele diz que X é isóbaro de Y. Então, X e Y são isóbaros. Isóbaros. Aí ele diz que Y é isótono de Z. Quem é isótono de Z? X. Porque você vai na sequência, ó. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Isótono, mesmo número de nêutrons. 2. Y tem número atômico 56. Número atômico de Y está aqui embaixo, ó, vou colocar de vermelho, 56. Número de massa, 137. E é isótopo de Z. Y é isótopo de Z. Ou seja, isótopo é mesmo número de prótons. Então, se Y tem 56, Z também terá 56 prótons. O número de massa de Z é 138. O número atômico de X é. Quer saber o número atômico de X? O que é que Y é de X? Isóbaro, mesmo número de massa. Então, qual é a massa de Y? 137. Qual vai ser a massa de X? 137. O que é que X é de Z? Isótono, mesmo número de nêutron. Quantos nêutrons tem Z? Você vai pegar nêutron de Z, vai pegar 138, que é a massa, e vai subtrair com 56. 138 com 56 dá 82, né? Não é isso? 82. Então, se Z tem 82 nêutrons, X também terá 82 nêutrons. Daí, como ele quer saber o número atômico de X, ficou fácil agora, ó. Então, massa é igual a próton mais nêutron. Portanto, próton, que é o que ele quer saber, é massa menos nêutron, né? Portanto, o próton vai ser igual a 137 menos 82. Portanto, os prótons aqui vai dar 55. Alternativa A de amor, A de amizade, A de afetividade. Professor, por que o Y deu 137 e o Z deu 138? Porque ele diz que Y é isóbaro de X. Então, se é isóbaro, X vai ter 137 e Y também 137, não é isso? O 138 que ele deu de Z, ele já deu na questão. Ó, aqui, ó, o número de massa de Z é 138. Tá vendo que ele deu na questão? Ah, entendi. Beleza?
Gente, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Algumas camadas eletrônicas, tá certo? Eu vou só colocar isso aqui para a gente lembrar. Que eu ainda vou explicar, depois eu vou explicar os números quânticos, tá? Depois que eu explicar os números quânticos, aí eu vou irei explicar toda a parte de distribuição eletrônica. Mas para isso, não vai dar tempo não, eu vou colocar aqui para vocês o que vocês devem dar uma olhadinha, tá? Eu vou pedir que vocês estudem essa semana números quânticos. E distribuição eletrônica, que é o nosso próximo assunto. Diagrama de Linus-Pauling, camada de valência, subnível mais energético, distribuição por série de gás nobre. Então, a aula da semana que vem ela é uma aula muito importante. Vale lembrar isso para vocês. Tá? Então, quero que vocês estudem isso daqui. Ó. Dê uma olhadinha dentro desse parâmetro aqui. Tá ok? Porque senão vai ficar muito cansativo e aí a mente ela já vai passando por processo de cansaço, né? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Se vocês quiserem, eu posso mandar esse slide para vocês lá no grupo, tá? Rabiscado, ok? Com uma anotação. Depois você, às vezes, por exemplo, não deu tempo de copiar e tal, mas eu vou deixar arquivado aqui, tá bom? Eu não vou mandar no Classroom, porque eu não mando no Classroom, por conta que não aparece essas anotações que eu fiz, tá? Agora no WhatsApp, quando mandar, aí já vai aparecer todas as anotações para vocês. Beleza, gente? Valeu, obrigado aí pela presença de todos. Até semana que vem, viu? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.